você tá cansado aí de tentar ver tutorial de testes na internet e não aprender? Então vem comigo que eu vou tentar te ensinar da forma como eu aprendi. Então, testes para front-end é uma coisa diferente. E na hora que quando você se depara da primeira vez, você acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas eu vou tentar passar de uma metodologia diferente aqui para você pegar tintim por tintim, quais são as diferenças que a gente tem de um teste normal, né, de um teste ali onde a gente não tem componentes visuais, né, um teste de back-end no caso, para a diferença de ter o teste no front, beleza? Então a gente vai ver o que a gente vai precisar. E a primeira coisa de tudo, antes de mais nada, né? Por que é importante testar os componentes, né? Porque toda vez que você vai criar uma tela, poxa, tu vai ficar navegando, tentando clicar no botão para ver se ele vai abrir aquele modal. E se você clicar no botão de fechar, vai ver se ele vai fechar. Ou vai testar suas validações, né, dos formulários. Né? Você vai digitar alguma coisa lá, tem que ter mais caractere. Vai ter que exibir a mensagem de erro. A mensagem de erro tem que ser exibida da forma correta, com o texto correto. Né? Então, tudo isso a gente pode resolver através de testes unitários. E por que você vai fazer tudo isso? Isso aí vai te trazer segurança, qualidade, né? E vai te trazer conforto e mais confiança no caso de você fazer uma refatoração. Então, quando você vai fazer uma refatoração e o seu código não tem testes, cara, você vai fazer uma bateria enorme de testes, você não vai ter tanta confiança no seu código assim. Agora, se o seu código está testado, com uma bateria de testes legais, o que vai acontecer? Você vai ter mais confiança ali nessa hora. E o que a gente vai utilizar? Vou dizer que é um curso, tá? Nesse curso aqui, a gente vai utilizar o Vai Testes, que é o que mais a gente usa no mercado. A gente vai começar com o Vue Test Utils, né? A gente vai testar em Vue, componentes em Vue, é o que eu uso no dia a dia. Vou passar aqui para vocês a true da true, as coisas que realmente a gente faz no dia a dia dentro de uma empresa trabalhando na parte de programação, ok? Apesar de usar o Vue Test Utils, a gente poderia estar utilizando o Testing Library. Só que eu acho legal a gente passar por essas etapas primeiro, para depois a gente ir para essa parada do Testing Library. A gente vai ver o que ele é, ok? Mas por enquanto a gente vai precisar desse combo aqui e a gente vai ver que precisa de mais algumas coisinhas, tá? E aí, o que mais que eu tenho para falar para vocês? A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai trabalhar com testes no front-end, a gente tem que entender que o código front-end no final, né, o código front-end no final, ele vai ser renderizado ali pelos navegadores, o DOM, né, e aí vai mostrar a página para você. E aí, o primeiro ponto que a gente tem que tirar aqui de vocês é que é o seguinte: quando a gente está falando de testes front-end e testes unitários, que é o que a gente vai fazer, a parte do navegador ela não vai existir. A gente não vai ter um navegador rodando o nosso código, ok? Nosso código não vai estar rodando no navegador. Então, o que acontece? Quem que vai conseguir entender o meu código ali? E aí que entra a segunda parte aqui, né? O nosso código vai ser rodado aonde, se não no navegador? A gente vai estar utilizando ali, no caso, a gente vai estar usando um terminal ali para rodar os nossos códigos com base em Node. E quem que vai conseguir fazer essa etapa, né, de conhecer o meu código ali, que no final vai ser um HTML, no final ele vai gerar as tags HTML ali pra gente. Quem vai ser o cara que vai compreender os meus componentes em Vue? Como que fica isso, né? Sendo que eu não tenho uma tela. Então, aqui que mora, eu acho que a principal dúvida, né? Porque a gente tem que entender que a gente não está rodando o nosso código no navegador. Não vai aparecer uma janela para você. Então, basicamente, o que a gente vai estar rodando o nosso código no terminal ali, e o nosso terminal vai precisar simular algumas coisas. Essa é a primeira coisa que, quando eu estava aprendendo testes, eu demorei muito para entender. A gente precisa de alguma coisa para simular ali o nosso navegador. Vou dizer assim, tá? Simular o nosso navegador. Beleza, então o que a gente vai fazer nesse projeto aqui? Então, a gente vai fazer a parte aqui de contato, né? A gente vai fazer um componente simples aqui, mas que já vai trazer todas as etapas do teste. Então, basicamente, a gente vai ter aqui uma página com um menuzinho, né? Além de ter o menu, a gente vai ter uma divisão aqui onde vai ter o nome aqui da empresa. A gente vai ter um formulário, onde a gente vai testar os formulários também. E uma mensagem aqui, uma notificação, caso tenha algum problema aqui com o meu formulário. Então, eu enviei meu formulário, precisei fazer alguma coisa, vai aparecer uma notificação aqui de erro, que é uma coisa comum. Mas só nesse caso aqui, só nessa protótipo, a gente vai conseguir testar diversas coisas aqui. A gente vai conseguir fazer como se fosse um tour por todas as formas de você testar front-end, tá?
E aí a gente vai testar aqui funções simples, né? Onde não tem necessidade de browser, né? A gente não precisa rodar o código no browser. E aí a gente vai ver aqui, por exemplo, a validação desse formulário, né? Que é um JavaScript normal. A gente vai exportar uma função e vai testar essa função, beleza? Além disso, depois a gente vai testar um componente simples, que é o quê? Que é, no caso aqui, o meu componente de logo aqui, que vai exibir um texto só. Então, eu só vou testar se ele está exibindo aquele componente. Então, o que testar é muito importante a gente entender também, ok? Testar componente com integração. Então, o meu componente aqui, no caso do formulário, ele vai ter integração com notificação. Ou a minha página inteira aqui, testar a paginação que vai ter quando eu clico em produtos, ele vai realmente para a página correta. Ou depois de eu preencher esse formulário, ele tem que me direcionar para uma outra página. Então, tudo isso são testes com integrações, né? Componente com interação, eu li até errado, né? Mas componente com interação é o componente aqui que a gente vai digitar algumas coisas, interações do usuário, né? Então, clique, a entrada de dados, custom components, né? Então, o que é esse custom component? Normalmente, às vezes, a gente injeta algumas bibliotecas na nossa aplicação e complica um pouco mais de você testar, porque essas bibliotecas, elas têm algumas tags que podem ser diferentes, que é o caso aqui do Font Awesome, que ele inclui tags ali no seu HTML que normalmente você não tem. Então, como eu faço para integrar isso aí para o meu... Lembra que eu falei, o meu navegador ele entende, mas o meu terminal ele não vai entender o que é o Font Awesome Icon. Então, o que eu tenho que fazer aqui para esses componentes diferentes, né, fora da minha aplicação? Integrações de componente foi o que eu falei, né? Integrar o formulário com a mensagem de texto, que vai ficar em outro componente, né? Porque esse componente aqui é um componente global. Então, testar gerenciamento global, que também a gente vai fazer o quê? Pô, se eu adicionar alguma coisa no meu carrinho, ou a mensagem aqui é um estado global, coloquei ela no Pinia, como que eu faço para testar isso também com o gerenciamento? Então a gente vai passar por todas essas etapas aqui. Separei dessa forma para que a gente consiga passar por realmente todos os pontos que a gente possa ter no front-end. Esse aqui vai ser um curso que vai ser bem introdutório, então eu vou bem devagar explicando o porquê do porquê das coisas. Se você quiser entender um pouco mais rápido, né, eu sugiro para você pular para as partes práticas. Eu vou colocar as partes práticas em cima do vídeo e aí você já vai entendendo o que cada um faz, né? Eu vou separar ali por sessões, né? Então a gente vai testar componentes básicos, né? Então checar se ele está sendo renderizado, checar se o que renderizou está correto. Componentes mais interação do usuário, então normalmente o que é mais testado é isso, né? Então vou checar se ele clicou, ele fez o que tinha que fazer, se ele conseguiu digitar ali as informações corretas, estão validadas, né? E funções auxiliares, que aí são funções que a gente não testa o componente de fato, o que vai ser renderizado no browser, né? A gente vai testar funções que normalmente são úteis ali para alguma coisa, né? Os úteis ou helpers, né? Função de validação, função de formatação, que também deve ser abrangida ali no nosso teste, beleza? Então espero que vocês curtam aí. A gente vai começar o projeto na próxima aula em branco, sem nada, e a gente vai ir adicionando tudo que for necessário para que eu consiga testar.